apresentar a primeira palestra do dia. Com a primeira apresentação, o coordenador do oitavo encontro, Marco Milani, doutor professor Marco Milani, irá apresentar o assunto. Eu estou com o currículo. Quer que eu pague ou você fala? Você fala? Então posso chamar o Rodolfo? Rodolfo, por favor. Passo agora então a coordenação da mesa do Marco. É uma satisfação a gente ter na primeira exposição de hoje, né? Eu acho que as apresentações que nós fizemos já deu a entender que todos os trabalhos que nós teremos aqui são trabalhos derivados de pesquisa, de um esforço metodológico, inclusive, para apresentar alguns conceitos ligados à temática espírita e, principalmente, que desperte isso, a capacidade das pessoas também de relacionarem eventuais outras pesquisas ao que nós já estamos fazendo aqui. Então, também, a ideia é aproximar pessoas com temas correlatos, com temas de interesse. Para abrir o nosso encontro, nós temos a satisfação de ter aqui conosco o Rodolfo Franco Coutinho. Ele é convidado aqui para o nosso encontro. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Ele tem também graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Tem licenciatura plena em Filosofia também pela USP. Mestrado em Letras Modernas também pela USP. E doutorado em Saúde Coletiva pela Unicamp. É professor assistente, doutor do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em temas atuantes das ciências sociais e das ciências humanas no campo da saúde. Então, é um currículo bastante intenso. Então, nós temos um filósofo que também é doutor em medicina, em saúde coletiva. Muito bem. Rodolfo, é uma satisfação tê-lo aqui. Espero que você também aprecie tanto quanto nós vamos apreciar a sua apresentação. Obrigado melhor ficar em pé. Então, eu agradeço primeiramente de estar aqui no evento, né? Oitavo encontro. Também agradecer a quem, como é que eu cheguei aqui para o professor Mário Ficarelli. Vocês conhecem, mas é um músico da ECA. Eu acho que ele tem apresentado alguns cursos aqui. E ele é vizinho do meu sogro, né, sogra. Então nós batemos muito papo. E aí ele mesmo indicou a editora Narume para a publicação do livro. E demorou um ano para esse processo de publicação. E aí, quando ficou pronto, ele falou: então vamos levá-lo a essa casa aqui. E esse foi um pouco o trajeto aqui, mas o trajeto do livro necessariamente foi uma tese de doutorado que nós defendemos na saúde coletiva da Unicamp, e era um projeto que já vinha discutido no meu curso de Ciências Sociais sobre questões de curandeirismo no Brasil. Eu havia feito alguns projetos de iniciação científica e depois coloquei para ser feito esse estudo sobre os hospitais espíritas no Brasil. No Brasil não, no estado de São Paulo. Eu já sabia que existe como um fenômeno brasileiro, né? Porque já tem em torno de 50, eram os dados que eu tinha na época, 50 hospitais, mas no estado de São Paulo eu tinha em torno de 25. Eu cheguei a fazer então um giro pelo estado de São Paulo para fazer uma visita em cada um deles, para escolher um deles e a partir daí propor um projeto de pesquisa para a saúde coletiva de estudo antropológico, ou seja, fazer um estudo em apenas um hospital para observar como é que lidava com essa peculiaridade desse hospital. Na verdade, ele nunca foi visto como um objeto das ciências sociais, nem das ciências humanas, nem da medicina. Ele era simplesmente um hospital como todos os outros, é um hospital como todos os outros, né? Mas o olhar mais sociológico a gente conseguiu entender como alguma coisa singular, né? E fomos lá e fizemos a descrição do trabalho todo, e isso foi definido a tese em 2004, mas em 2005 eu entro na
Faculdade de Medicina lá de Botucatu, sempre com o pé na frente e outro atrás, porque as pessoas nunca gostam muito dessa temática da religiosidade dentro da medicina, no campo da saúde. Mas o fato é que nesse tempo, de 2005 até agora, então 2010, esses 5 anos, me deu oportunidade para trabalhar melhor os resultados da pesquisa e formular melhor em forma de livro, onde eu publiquei 2 artigos e eu incluí no livro esses 2 artigos para dar melhor entendimento ao formato de livro, né, a esse fenômeno que nós estamos chamando, que é um hospital espírita. Então, eu acho que eu preparei só alguns slides, preparei umas letras, uma apresentação, mas não em PowerPoint, mas depois eu vou mostrar para vocês, então, que saiu recentemente uma reportagem do livro, no mês de julho agora, na revista Unesp Ciência, uma revista da Unesp. E foi uma luta também, porque o editor-chefe que comprou a ideia, uma vez que tinha o rótulo da FAPESP e da Ana Blume, mostrando o trabalho científico, e o corpo editorial não estava querendo aceitar muito bem a reportagem. Mas a própria Faculdade de Medicina, também com jornalismo local, fez uma reportagem, depois repercutiu ali. E aí eles fizeram essa reportagem e colocaram o ensaio fotográfico, que não necessariamente é o que eu presenciei lá, mas eu coloco aqui que é um ensaio fotográfico. Isso está disponível para vocês, é só entrar na página da Unesp, e embaixo tem a revista Unesp Ciência, e lá você vai ver no mês de julho a reportagem A Saúde entre a Fé e a Ciência, foi assim que eles designaram a reportagem, e ali fez um resumo, fez um esforço muito grande para trazer essa reportagem, que eles recortaram em 14 perguntas. Eu tentei fazer com essas 14 perguntas que eles fizeram muito perspicazes, né, assim, afinal de contas, a objetividade desse trabalho, o que é isso aí, não é? Então eles fizeram algumas perguntas, essas 14 perguntas eles sintetizaram nessa reportagem. E foi muito bom, porque, afinal de contas, eu vi o lado de quem... esse lado do jornalismo científico, né? Como ele olha, quer dizer, uma novidade científica, esse olhar da ciência para o lado da questão da religiosidade, espiritualidade e da fé. Então, eles entenderam assim, a saúde entre a fé e a ciência. E vocês podem ter acesso lá livre, então. Podem só clicar no mês de julho, vocês podem ver a reportagem lá. Isso também um serviço muito interessante, né? Você não precisa comprar a revista. O livro precisa comprar, mas tem desconto. Então, se você quiser passar a segunda, só para você ver, ali tem as mesas, parece mais um ensaio fotográfico voltado ao filme, né? Ao filme do Chico Xavier, mas enfim, foi alguém que passou por algum hospital do Espírita no Paraná e fez este ensaio assim, para ilustrar um pouco o que eu estava querendo demonstrar. Só mais uma página. Pode chamar aqui. Pronto, aí tem também os passes, tá bom. Aí, se você puder pôr as letras. Então, eu tentei resumir também em cima disso o significado dessa espiritualidade no campo da saúde, porque na verdade não é espiritismo, também não é a religião espírita no campo da saúde necessariamente. Então, a partir da pesquisa etnográfica que eu fiz, eu consegui, por esse aspecto mais universal, vamos dizer assim, né, lançar uma hipótese de trabalho dentro da saúde coletiva no campo do conhecimento. A saúde coletiva lá na Faculdade de Medicina, a gente está tentando fazer, eu estou tentando montar uma linha de trabalho, porque é difícil realmente, meio contra-fluxo, né, o negócio, e de trabalhar com a espiritualidade no campo da saúde, ou seja, outras religiões também estão junto, né? Tem não só o espiritismo, mas temos muita espiritualidade
espiritualidade. E essa conjugação entre espiritualidade, ou não necessariamente religião, né? Porque todos nós temos vamos dizer assim, um aspecto transcendente da vida, né? E é isso que trouxe a conclusão do livro. Nas últimas páginas eu proponho um trabalho para se trabalhar no campo da saúde com o termo de espiritualidade, distinguindo de religiosidade e, inclusive, acrescentando a possibilidade de uma assistência espiritual dentro para os profissionais de saúde. Então, o problema justamente foi, a partir dos hospitais espíritas, dar entendimento a este momento das ciências humanas, ciências sociais humanas, no campo da saúde. O problema era como caracterizar essas instituições de saúde que são hospitais psiquiátricos administrados por religiosos do espiritismo que utilizam no seu interior terapias espirituais. Ora, mas a terapia espiritual sempre foi enquadrada no Código Penal brasileiro como curandeirismo, isso desde a proclamação da República, né? Um crime. Vamos dizer assim, a gente sabe pela cosmovisão da religião, que André Luiz, toda a literatura que veio do Chico Xavier a partir de André Luiz, colocou então uma ciência espírita, vamos dizer assim, e aproximou mais médicos espíritas para legitimar mais e melhor essas instituições que estavam desde a década de 20 no Brasil de modo camuflado, vamos dizer assim, meio escondido, como uma entidade filantrópica, como a de assistência social, né, mas veio à tona com maior força a partir da congregação de médicos, né? Então, pode descer? Como se caracteriza esses hospitais espíritas no atual contexto do Sistema Único de Saúde? Porque o Sistema Único de Saúde ele é também uma proposta sanitarista importante brasileira que tem como foco organizar o sistema de saúde. Então, como se coloca a espiritualidade dentro desse contexto? Ou como se coloca um pouquinho mais para cima? Então, analisando, eu tomei uma teoria, a teoria de Pierre Bourdieu, que ela é sociológica, uma referência sociológica para a metodologia, uma hipótese que essas instituições fossem uma instituição híbrida. Ou seja, ela pode conjugar tanto aspectos científicos quanto da religiosidade, da espiritualidade. Então, nós chamamos de híbrido porque ela tem religião e saúde, sobressai de se constatar a importância de um caso de blackout. Eu acho que pulei isso aqui, peraí. Pode ir um pouco mais fácil. Aqui embaixo. Essas questões foram investigadas em um estudo etnográfico realizado por 3 anos em uma instituição hospitalar administrada por religiosos do espiritismo kardecista. Pode descer? Então, com isso nós analisamos a partir de uma teoria metodológica e a hipótese principal foi uma instituição híbrida. Na pesquisa etnográfica sobressaiu um caso de cura. E foi aí que me deu a oportunidade para reformular o trabalho para livro, onde eu abro o livro com esse caso de cura para como se fosse um índice para acompanhar os conflitos que existem no campo da saúde entre o que é cura espiritual e cura material. Porque como é que é esse caso de cura? Na verdade, ele serviu de bem simbólico para a construção de um departamento de assistência espiritual dentro do hospital. Bom, desce um pouquinho, né? Isso que é o duro de fazer por PowerPoint, né? A tecnologia. Eu não segui tanto assim. Acho que mais um pouquinho para cima. Mais para cima. Qual parte? Ah, não, então é para baixo. Bom, eu teria que falar para vocês sobre esse caso de cura.
que eu não coloquei lá. O caso de cura foi o seguinte. Não, mas eu acho que eu coloquei, está embaixo. Está mais embaixo. Ah, está aqui. Caso Silva. Um caso de cura espiritual ou médica. Acompanhamos o desenrolar de um caso de cura de um interno do nome Silva, um nome hipotético que usamos, e tomamos como caso o índice da pesquisa etnográfica a fim de obter a descrição etnográfica das terapias espirituais no Hospital Espírita. Então, não presenciando a cura, eu não presenciei a cura, mas na data da ocorrência, mas nas sessões mediúnicas ele era muito avisado que existia uma cura espiritual e tal. Bom, mas aí eu fui investigar, então, no ambiente do hospital, essa cura espiritual, e aí eu encontrei um tabu, não se poderia falar no caso. E foi a partir daí que eu comecei então a fazer a investigação etnográfica. Criou-se então uma indubitável atmosfera de conflito de valores religiosos e científicos, onde os profissionais de saúde diziam que a cura de Silva foi resultado dos cuidados técnicos da enfermagem. Então, tinha um grupo que falava que era da enfermagem e o outro que falava que era dos espíritas. Como é que era essa cura? Teria sido a causa de uma recuperação do Silva, que após ele ter passado 7 meses internado na UTI, como inanição, porque ele foi levado a crer que ele tinha que se suicidar diante de outros valores religiosos e evangélicos que tinham dentro do hospital, que falavam para ele que se ele entendeu errado, se ele se suicidasse ele poderia ter uma vida melhor do que aquela, porque eram pessoas que estavam ali internadas há muito tempo e estavam sofrendo muito. Então, os espíritas acreditavam que o espírito de Silva, manifestado em uma reunião mediúnica, depois de ter sido orientado a não praticar o suicídio, prometeu sair por si mesmo do estado de inanição, ou seja, convenceu ele, a partir da doutrinação, de que ele deveria sair daquele estado, em uma doutrinação, e deixou o UTI no dia seguinte. E aí que eles falavam que era cura espiritual. Certo? Então vamos descer um pouquinho mais. Opa, um pouquinho menos. Deu nada. Ah, tá certo, tá certo. Estava instalado então um conflito de valores que foi camuflado durante anos, ninguém se falava naquele caso, não podia se falar, era tabu, por meio de um caso de cura, ora descrito como religiosa, ora como biomédica. Nem todos os profissionais adeptos de outras crenças, como católicos e protestantes, acreditavam na cura espiritual de Silva, porque não partilhavam desses dogmas da reencarnação, da manifestação dos espíritos. Achavam que era coisa do demônio. Então o caso transformou-se em um tabu e serviu de bem simbólico de negociação dos próprios espíritas para o consenso e os conflitos que estavam sendo gerados ali para ser desenvolvido um espaço de terapêutica espírita dentro da instituição. Foi essa a minha visão científica que eu vi, antropólogo. Então, uma discussão, vamos para a discussão um pouquinho mais para baixo? Então, esse ambiente híbrido, que eu chamo de híbrido, do hospital espírita, sobressaem conceitos importantes que estavam no jogo ali, o jogo de negociação, que eram o quê? Reencarnação, mediunidade, fluidos, entre outros, muitos outros, né? Mas nem todos partilhavam desses conceitos, certo? Então são totalmente ignorados, inclusive pelos médicos não espíritas, ao contrário, tem uma estratégia materialista, né, do ser humano. Então podemos afirmar que essas duas cosmovisões, visão materialista e espiritualista ou espírita, se articulavam no hospital espírita com conflitos, pois as cosmovisões materialista e espírita são conflitantes em qualquer espaço terapêutico de saúde, na verdade. A verdade é essa, na verdade, se você tem uma concepção materialista, não precisa ser do hospital espírita, em qualquer lugar. Ela é conflitante porque são conflitantes as visões de mundo que as pessoas carregam sobre a vida, a saúde, a doença e a morte. Então, as convicções médicas materialistas não aceitavam a cura espiritual e não aceitariam em qualquer outra circunstância, mas também tivemos a oportunidade de encontrar pontos de consenso entre os médicos materialistas, aqueles que não acreditavam de outras religiões, que foi a relação ao conceito de vida. Todos tinham um consenso de que a vida é importante, né?
E nessa cosmovisão materialista, a vida, embora isso, ela segue um conceito científico da vida biológica. Quer dizer, tão somente não tivemos dúvidas sobre a importância dessas normas, porque a vida biológica nas ciências da vida, ela traz normas para a vida social. E essas normas são importantes. Então, descobertas importantes, uma penicilina, hoje as intervenções do coração, quer dizer, a gente sabe da importância disso, né? Pode descer um pouquinho. Que controlam a nossa vida social. Que traz o que é normalidade e patologia para nós. Isso vai para a nossa vida social. São parâmetros que determinam uma medicina científica. Então, na ideologia científica da medicina convencional, frente à crença de que a ciência é a única forma que explica os fenômenos do mundo, a única cosmovisão que pode e deve dar conta dessa totalidade dos fenômenos da natureza, o caso Cura Silva tornou-se um bem simbólico, por razões também da cosmovisão materialista, de identificar como se a cura de Silva fosse explicada diante de circunstâncias e condições materiais só dos corpos, mas não do espírito, não da alma. Essa postura se igualava ao entendimento também de um espírito dogmático, né? Porque você também não pode dar chance, por exemplo, de diálogo. Né? Na cosmovisão espírita, o espírito existe. Então você teria que abrir chances para dialogar. Bom, é muito próxima um dogma também. Então se você não abre, então essa é uma discussão um pouco superficial que eu trouxe para cá, mas lógico que tem várias outras discussões que estão em jogo, né? Da própria cosmovisão espírita dentro do espaço híbrido, mas também da peculiaridade do espiritismo no Brasil, especialmente frente a esta da sociedade brasileira, onde você tem o curanderismo como crime, então na história da República Brasileira você tem então esses aspectos que até hoje são vigentes, né? O crime de curanderismo está em vigência, e todo esse cuidado, né? Então até o espiritismo se fundamentar como uma religião demorou décadas, desde o começo do século XX até meados do século XX, com essas instituições de saúde benemerentes, filantrópicas, fazendo um caminho meio às avessas, ou seja, a partir do reconhecimento social, da legitimidade do Estado e da sociedade civil como uma instituição benemerente, a religião então se torna algo apreciável, mas ela era perseguida, porque ela era, como a homeopatia, um crime. Então isso passou a ser então legitimado pela sociedade, mas o crime de curanderismo continua aqui. Então esses conflitos sociais, eles são permanentes na nossa sociedade. É diferente das sociedades latino-americanas, da Europa, dos Estados Unidos. Certo? Então os centros espíritas aqui se legitimaram enquanto religião, mas os hospitais espíritas estão nesse meio híbrido, né, entre ciência e religião. Então o fato é isso, é um local ainda assim como tem também hospitais de testemunho de Jeová, né? Assim como tem também adventistas, trata de alcoolismo, outro trata do sangue, outro trata... Então são espaços híbridos onde a religiosidade, e aí sim eu faço então uma proposta atualizada dessa discussão antropológica no campo da saúde, que é a seguinte: podemos afirmar que esses espaços terapêuticos híbridos no Brasil, ou em qualquer outro lugar, mas especialmente por conta do espiritismo, que trouxe mais uma evidência para esses espaços terapêuticos, com base na atividade dos hospitais espíritas, há e não há uma vanguarda em termos de aproximação entre medicina e espiritualidade. Então, medicina e espiritualidade, quer dizer, a espiritualidade sempre, do ponto de vista positivista, sempre foi excluída. Do ponto de vista materialista, não pode entrar na academia. Né? Mas nos Estados Unidos, então, não é uma vanguarda, porque no Brasil, em relação aos Estados Unidos, nós temos um centro de estudos que dedicam recursos financeiros e intelectuais para
fenômenos relacionados entre medicina e espiritualidade. Então lá já é normal isso, você trabalhar com essas questões. Pode descer mais um pouquinho? Está terminando? Não, já está terminando. Nas escolas médicas brasileiras, então, os assuntos de religiosidade e espiritualidade são tópicos pouco valorizados ainda. Certo? Nós não podemos. Lá eu vejo lá na escola médica, estão fazendo reforma curricular, ninguém coloca que as ciências humanas ou as ciências sociais ou um tópico específico para a espiritualidade. Certo? Mas nos Estados Unidos pode ser. Certo? Há uma vanguarda na cosmovisão espírita, sim. Os hospitais espíritas são vanguarda na cosmovisão espírita porque não tem na França, no mercado de Kardec, mas tem aqui. Né? Existem no Brasil e são reconhecidos pelo Estado. Entretanto, haverá grande resistência se a corporação médica espírita que se formou nessas 3 décadas para trás forçar isso numa escola médica brasileira a fim de abordar a educação médica diferenciada, que inclua as nosologias espiritualistas, por exemplo, ou não espíritas necessariamente, mas espiritualistas, entre os conhecimentos da psicologia e da psiquiatria, por exemplo. Isso é difícil. Então, há uma perspectiva de uma investigação socioantropológica, que esse que é o nosso trabalho tem visa no campo da saúde do Brasil, que é distinguir entre religiosidade, espiritualidade e assistência espiritual. Como eu estou propondo no livro, no finalzinho, a gente propõe essas. Pode baixar e está terminando já. A religiosidade seria então a valorização de preceitos provenientes do campo religioso, onde você tem dogmas, onde você tem algo ainda a ser incorporado como convicção da pessoa, como a fé. Não é? Você tem a espiritualidade, então corresponderia ao reconhecimento das concepções de vida, saúde e morte, segundo as cosmovisões que as pessoas têm. Então, espiritualidade poderia representar, inclusive, um conceito que representasse, inclusive, pessoas que não estão necessariamente próximas à religião, mas têm uma espiritualidade, tem uma transcendência, tem algo que valoriza a partir daquilo que não somente o corpo. E assistência espiritual justamente seria as ações assistenciais, não aquelas necessariamente que estão no campo religioso, no centro espírita, na igreja, né? Mas no campo da saúde, respeitando os princípios éticos de acordo com cada uma das cosmovisões. Então eu poderia dar assistência espiritual a uma pessoa de Jeová, a um evangélico, a um espírita, ou as pessoas, de acordo com a cosmovisão que o profissional de saúde tem, né? Ele tem várias, no conhecimento dele, várias cosmovisões. Então essa é a proposta que eu deixo para justamente para reflexão. Obrigado, doutor. A proposta de nós trazermos o Rodolfo, obviamente, foi para apresentar o tema, porque é um tema atual que nós temos aí no dia a dia, né? Instituições de saúde no dilema. Será que eu vou usar aquilo que eu conheço, os médicos principalmente, aquilo que eu conheço sobre a realidade do ser, ou eu vou me submeter a um rigor, muitas vezes materialista, de que eu não posso entrar em alguns assuntos porque isso feriria a ética, inclusive dentro dos procedimentos regulares da medicina. Rodolfo, nós temos pouquíssimos temas, infelizmente. Né? Nós vamos ter depois, o Rodolfo ele vai fazer o autógrafo do livro dele, mas infelizmente, pelo pouquíssimo tempo, nós vamos abrir para poucas perguntas, mas uma pergunta provocativa que eu acho que alguns têm também em mente é: por que um hospital, uma instituição de saúde, com uma posição ou com uma visão de mundo e a realidade espiritual poderia oferecer na prática, além da reflexão de que nós somos espíritos e temos uma possibilidade de continuidade depois do corpo, né? A terapêutica espírita, em particular, Tirupassi, né? Ela teria alguma utilidade comprovada hoje dentro desses hospitais?
fez duas perguntas, né? Você falou eu aproveitei isso. Você fez duas perguntas, como assim, deixa eu ser isso aí, se esses espaços híbridos, pode ser outros também, né, o que traria de vantagem para o paciente? Né? Traria, acho, maior bem-estar de acordo com a cosmovisão que ele também partilha, né? Então, se ele partilha que é ressurreicionista, a visão de mundo dele, não reencarnacionista, tudo bem, né? Então, ele tem um bem-estar de acordo com aquela cosmovisão. Mundial. Hã? Mundial. Não, ele está então numa instituição, Testemunho de Jeová, ele está numa instituição católica, ele está numa instituição evangélica. A visão de mundo dela é ressurreicionista. Ela tem dogmas, a Bíblia, tem a palavra, tal. Se ele se sente bem assim, certamente o bem-estar dele vai estar melhorado. Se ele se sente também bem numa instituição reencarnacionista, né? Pode ser até a antroposofia, pode ser uma teosofia, não sei bem, né? Pode ser de educação. O bem-estar dele é que está em jogo. Agora, numa instituição espírita, que é a segunda, outras, eu não verifiquei a eficácia das terapêuticas espíritas no contexto. Eu só fiz, então, a abordagem etnográfica, antropológica do fenômeno social. Mas, assim, outros estudos fizeram, então, nesse próprio hospital tinha lá o professor Carneiro Leão, tinha outras pessoas, Alexander, que também são daqui da psiquiatria, né? Da área de psiquiatria, que eles fazem, que tem esse interesse de fazer essa pesquisa da eficácia. Então, parece que tinha alguma melhora, mas isso não quer dizer, do ponto de vista assim, eu acho que a melhora, do meu ponto de vista mais sociológico, antropológico, está na aceitabilidade, ou seja, está no processo em que aquela pessoa também aceita os dogmas da reencarnação, que são dogmáticos, por enquanto, nós não temos prova completamente. As provas que nós temos, mas a ciência positivista, as provas que nós sabemos, o próprio caso de cura mostrou prova para um lado, mas para o outro não haviam provas. Havia a prova da enfermeira que curou, mas não as provas do espírito que falou, certo? Então, esses conflitos nós temos que estar cientes de que existem, certo? Então, se o paciente também já vem na instituição de saúde conflituoso, com sua cosmovisão toda embaralhada, e o que ele é naquele fenômeno que ele passa no mundo, quer dizer, são conflitos existenciais. Se ele se tende mais a um espiritualismo, e a um espiritualismo reencarnacionista, eu acho que ele vai dar maior compreensão ao espiritismo, entendeu? E certamente ele vai ter mais, que é mais racional, né? Nós acreditamos nós temos uma pergunta. Agora eu sei que tem umas pessoas que também querem fazer perguntas, mas na ordem. Entendo ali, o Jefferson já está lá preocupadíssimo. 3, né? Já entendi. Tá bom. O professor já deve saber. Tem uma coisa acontecendo na nossa sociedade hoje, que é uma tensão entre postulados materialistas e cosmovisões e ações na sociedade, não só espíritas, como espiritualistas de uma forma geral. Isso tem se manifestado de forma mais intensa em outras esferas. Isso tem se manifestado na saúde, mas tem se manifestado em outras esferas. Então, com a instituição da parceria público-privada, por exemplo, a prefeitura da nossa cidade, por exemplo, queria impedir que fossem aplicados passes dentro do espaço das creches em crianças espíritas, ou cujos pais professam o espiritismo. Não pode, porque o espaço é dele. Tá? Eu tenho visto também esse tipo de ação mais como uma ação política e da ordem do poder, de um poder que desvaloriza a religião, que coloca a religião como sendo quase uma superstição, uma esquisitice das pessoas, e não um direito, como você está colocando no seu trabalho, envolvendo, por exemplo, a
questão do direito. Hoje tem um diálogo dentro do direito sobre a colocação de psicografias nos autos, nos processos. E até então, qualquer um pode colocar o documento que quisesse no auto do processo. Tá? E o argumento que se utiliza é a questão da laicidade. Eu passei por uma situação na universidade em que eles não queriam permitir que alunos trabalhassem com psicologia em uma instituição espírita, alegando que a Universidade Federal é um espaço leigo. Eu ainda brinquei com eles, já que não tinha poder de barganha, que a gente ia tirar então da Santa Casa do Bem, que a gente ia tirar então uma série de outros espaços que eram fundamentais para o funcionamento do curso e que, a despeito de serem espaços confessionais, tá? Eles eram aceitos aceitos como um espaço de prática da psicologia. Como é que você vê essa questão de utilizar a laicidade e como é que você viu também a questão da incerteza? Porque o principal argumento que é utilizado contra as ações e a assistência religiosa ou espiritual é a da incerteza, é da falta de pesquisas. Mas na prática médica, quem acompanha sabe que o médico trabalha com incertezas. Qualquer médico conhece o conceito de tratamento empírico. Quer dizer, ele não tem certeza do que se trata, mas ele vai fazer um tratamento porque se a suposição dele estiver correta, a medicação será útil. E isso não é questionado. Como é que você vê essas assimetrias? Boas assimetrias. Então, você colocou, acho que, dois campos que eu percebi. Um da educação e outro da saúde. O da educação, você sabe que os problemas eu acho que se acentuam mais a questão da religiosidade, os preconceitos e tal. Na saúde, você falou, na prática médica, não tem cura, então vamos apelar para uma religiosidade qualquer, não deixa a pessoa, não tem cura. Teve uma cura espiritual, né, na igreja evangélica, ou no espiritismo, ou na meditação, né. Nós estamos, inclusive, com esse, então, projeto, só vou responder na área de saúde, depois eu falo da educação. A intenção é justamente trabalhar com um aspecto mais amplo, não só do espiritismo, mas das medicinas mais brandas, onde entra a meditação, por exemplo, pessoas que estão passando por problemas oncológicos, todos os tipos de doenças, tem um monte de doença, que possam ter também a oportunidade dessas medicinas mais brandas, né? E aí a gente está mapeando, tentando fazer projetos de pesquisa para trabalhar com os médicos também, essa aproximação. Mas eu não sei se isso é um fenômeno geral. Acho que deve ter também no Brasil e em outros lugares. A gente vê os alternativos, os complementares e os integrativos, né? Então, na saúde coletiva virou uma praxe, já de 30 anos de área de conhecimento, de que é possível trabalhar com homeopatia, acupuntura, fitoterapia, todas essas medicinas, vamos dizer assim. Começou nos anos 90 como um conceito de alternativa, depois passou a complementar, porque teve esses aspectos que o alternativo da agricultura dos anos 60 e 70, né, dava assim, aquele não é válido, este é válido, então então agora é complementar, então isso daqui complementa a atividade médica, e agora é integrativa, é necessária a atividade médica, né? Então, essa evolução também conceitual, que vira também políticas públicas, né? Então, hoje a homeopatia está no SUS, está dentro das unidades básicas, e a minha questão é, por que o espiritismo poderia estar no SUS? Fácil. Então, já então, no campo da saúde, essa discussão foi mais evoluída, né, da última Constituição para cá, onde o SUS, o Sistema Único de Saúde, está dentro da Constituição e tem sido formado. E as ciências sociais sempre esteve presente nessa encruzilhada, vamos dizer assim, intelectual, né? E então ela tem se colocado por exemplo, com grupos de pesquisa com outras racionalidades médicas. Então essas outras racionalidades médicas influíram tanto no poder central lá que conjugou a possibilidade de trazer para o Sistema Único de Saúde práticas médicas homeopáticas de acupuntura e outras, antroposófica. Agora eu pergunto, por que não a espírita? Porque a espírita ela tem um aspecto mais, que eu desenvolvo aqui,
na primeira parte e na segunda parte do livro. Essa cosmovisão espírita, ela pressupõe algo a mais da religiosidade, que é o dogma da reencarnação. Ou seja, você tem que acreditar que existe o espírito e a prova da existência do espírito passa a ser o fundamento principal dentro dos aspectos. Só para terminar, então, para a educação, é isso que não dá sentido na educação. Aí vira realmente o dogma. Quer dizer, para a medicina pode ser, porque você tem a deliberação do próprio corpo da pessoa que sofre a doença de fazer o que ela quer, porque o corpo é dela, mas necessariamente está com o médico, mas o médico sabe ponderar sabiamente que não tem mais cura, então você é dono do seu corpo, é dono da sua vida e da sua morte. Mas na educação não, você tem um progresso, você quer evoluir, você quer educar para a vida, então aí os preconceitos ficam mais evidentes. E eu acredito que seja essa a diferença entre educação e saúde. Eu sei que nós temos uma pergunta ali também, mas pelo tempo, nós planejamos já um espaço agora, que nós chamamos de intervalo, porque ele caracteriza justamente a oportunidade de aproximação com o palestrante também, né? Inclusive o palestrante vai estar à disposição para conversar sobre o livro que ele trouxe para efeito de esclarecimento também e divulgação. De qualquer forma, eu vou pedir desculpas, mas eu vou pedir a gentileza de que nesse intervalo, se for possível, fazer a pergunta. Mas os outros reagem muito sempre assim, você tem bastante essa também.